bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje, vamos mostrar o bate-papo que tivemos com o pessoal da revista Subversos, que está lançando as edições 4, 5 e 6. Primeiramente agora, a número 4, que são as 3 últimas edições, junto com o programa Vai da Prefeitura de São Paulo. E, Jeremias, nós vamos mostrar também o bate-papo que tivemos com o André Diniz, que lançou o livro 7 Vidas e já está na sua 2ª edição. Então, veja aí. Bem, agora eu quero dar os parabéns ao site Papo de Bodega, que está completando 5 anos no ar. Parabéns, Sandra Montes, que para comemorar, Jeremias, lançou uma promoção aí que vai sortear 3 DVDs. Confiram no endereço abaixo. E, Jeremias, por falar em aniversário, 2 exposições comemoram os 34 anos de criação da Turma do Gabi, lá do nosso amigo Moacir Torres. E agora, no mês de outubro, em Indaiatuba, uma delas vai mostrar a trajetória dos personagens com uma exposição na Livraria La Selva do centro de Indaiatuba. A outra exposição comemorativa vai mostrar os participantes do 3º concurso cultural da Turma do Gabi, lá no Casarão Cultural Pau Preto. Tudo isso em Indaiatuba. Jeremias, e o Moacir Torres não parou por aí. Ele está lançando 2 revistas, a Tabuada do Gabi e também a Turma do Gabi em quadrinhos. Confira mais informações aí no site do EMT. Parabéns, Moacir Torres. Nós vamos ficar agora com ele, Tulípio em Movimento. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Pra que onde agora está esse artifício alto era uma casa velha, um palácio. Gostaram do Tulípio? Então vamos ver agora os vencedores do concurso cultural da Turma do Gabi. Na categoria 9 a 10 anos, o premiado foi este desenho da Camille da Silva de Oliveira, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Na categoria 11 a 12 anos, premiado foi o Gabriel Rodrigues de Lima, da própria Indaiatuba. E na categoria de 13 a 14 anos, o desenho vencedor é esse aí, do Nelson Alves de Campos Neto, lá de Mogi Guaçu, também no estado de São Paulo. Então, parabéns aí para a criançada e também para o Moacir Torres por essa iniciativa. Vamos ver aí que temos talentos chegando. E agora, no Notícias do Quarto Mundo de hoje, nós vamos falar do recente lançamento do Marucal lá no FIC, que é este, o 2º número de Pisces, ainda este ano. Então, no formato 14 por 21, capa colorida e miolo PB, são 7 histórias e 3 ilustrações, ao preço de quanto, Jeremias? R$ 6,00. Novamente abordando a temática e a poética da vida e os encontros e desencontros dos relacionamentos pessoais, Marucal mostra também a sua versatilidade no traço. Em uma história, nós vamos ver que o traço é leve e com cortes e movimentos cinematográficos. Em uma outra história, o traço já é mais realista. Em uma outra história, a gente já vê, Jeremias, o desespero logo de imediato, com um traço bem marcante. E logo em seguida, nós vamos ver uma história que mostra ali no meio dela as emoções num traço mais cartunesco. Então, é isso aí. Pisces número 2. Junte os seus pedaços, curta e reflita, pois a intenção do Marucal é essa, mexer com as suas emoções e mostrar um pouco do que está pairando aí no ar. Confira mais detalhes e como entrar em contato com ele aqui nos e-mails e contatos abaixo. Pisces número 2. Jeremias, o Notícias do Quarto Mundo fica por aqui, porque agora nós vamos falar diretamente com eles, o pessoal da revista Subversos. Confira o bate-papo. Muito bem, então estamos aqui com o Alexandre, com o Akira e com o Shin, que está diretamente do Japão, vai se corresponder mentalmente aqui com os nossos amigos da Subversos, que é uma revista que fala do cotidiano urbano. Já é o 2º ano que a Subversos está aí sendo distribuída aí para o pessoal que curte quadrinhos. Esse ano temos uma novidade, vai para as bancas,
mas o Alexandre e o Akira então vão conversar. Primeiro vamos dizer aí como é que surgiu a ideia da Subversos, de onde veio o nome e de onde veio e por que Cotidiano Urbano, por que falar dele? Bom, o nome é uma coisa que bastante gente pergunta, mas não tem uma explicação lógica, na verdade. O projeto surgiu em 2004, quando a gente fazia faculdade, na aula do Flávio Calazans. Faculdade de Artes Plásticas. Aí tinha matéria de quadrinhos de arte, juntou uma galera lá, vamos fazer um fanzine. Aí saiu o boneco, aí precisava dar um nome. Aí tipo aquele brainstorm, vai jogando vários nomes. Aí o Bruno, que era o cara que pichava Subversos, ele já pichava, isso era o nome de um grupo de pichação, dessa ideia, e a gente aceitou na época. Desde aquela época chamamos de Subversos. Ficou bom o nome, né? Aí o logo é do grupo mesmo. É lá de 2004 o logo. 2009. Que aí tinha uma matéria em comum que juntava várias turmas, né? Eu era de 2 anos à frente, era uma optativa, e eles tinham acabado de entrar, e a gente acabou se conhecendo nessa sala mesmo. Aí deu pra fazer todo mundo junto. Mas das pessoas que começaram para as pessoas que estão agora, é só realmente eu, o Alexandre e o Shin. E o Shin, só os três. Que ficou. E o Bruno com o logo. E o Shin, entre aspas. E o Shin agora diretamente do Japão, né? Colaborador internacional. Isso é bom. Isso quer dizer que a Subversos vai pro Japão também, vai? Pô. Ela vai pra Argentina também. Verdade. Na número 2 teve uma participação do pessoal da Argentina. A gente sempre manda pra eles lá. Isso é legal. E porque o ano passado vocês conseguiram o patrocínio no programa Vai, da Prefeitura de São Paulo, e aí que ela começou a ganhar um maior corpo. Aí, isso daí foi o Alexandre viu o edital, ligou pra mim, ligou pro Shin, combinou, falou assim, vamos conversar, vamos ver de fazer uma revista mesmo. A gente fala, beleza. Eu mesmo falei assim, vamos fazer um projeto, beleza, não custa nada, né? Aí o Alexandre foi lá, entregou, precisou da papelada. Depois de um tempo ele ligou avisando, falou, não deu certo. Eu, caramba, não acredito. Tem que fazer, E esse projeto vocês têm uma verba para 3 edições no ano. Vocês têm que administrar essa verba. E agora em 2009 vocês conseguiram retomar de novo. Novamente. Número 4, vocês vão ver aí algumas imagens do lançamento. O programa é gravado, mas o lançamento acontece daqui a 2 dias dessa gravação. Mas ele já adianta que foi um sucesso, né? Mas tá lotado. Não, já foi. Já foi lotado. Sucesso. Tá lotado. Muita gente ficou sem revista, né? 1000 Fizeram pessoas. fila do lado de fora, da Wikimedia. Dessas 3 primeiras, a número 2 tem uma particularidade, é que ela se esgotou. Foi. Mais. O porquê? O que aconteceu com ela? Eu acho que é porque tinha mais colaboradores de fora de São Paulo, aí, quando a gente manda pra ele. Isso é verdade. Essa que teve mais Não colaboradores. é explicação. Acho que é porque a capa sua é mais bonita, né? Por uma razão. Alguém perdeu algumas caixas, né? Pode ser, a gente deve ter esquecido. Mas essa também é uma muito boa mesmo, a número 2. Assim, como teve bastante gente, a gente resolveu até aumentar a quantidade de páginas, que a gente falou, não, vamos fazer fechado, vamos fazer tantas páginas, aí depois falou, não, vamos aumentar, porque teve muita gente, muito trabalho bom. Aí a gente falou, vamos. Aí ficou bem feitinha. A gente pôde selecionar muita gente, porque depois da primeira, a primeira era a maior preocupação que a gente tinha. Sim. Mas será que alguém vai mandar? Será que alguém vai mandar? Aí mandaram. A gente, nossa, que bom. Aí a gente fechou uma revista que a gente falou, tá legal. E a segunda, aí o pessoal viu que era de verdade. Uma oferta, manda. Mas não, depois que viu a primeira aí, Twitter, coisa da prefeitura, ninguém acreditava. Né? A tiragem da primeira qual foi? 2.500. 2.500. Isso se permaneceu nas outras 3? A segunda foi 2.600. 2.600 A terceira foi 3.000 quebrados. E agora a número 4 vai ser 4.000. Que a gente já vai falar tem uma diferença aí de distribuição. Quando chegar no número 100, é 100 mil para manter. Aí mantendo, né? Isso é bom, tem que ter o otimismo. Agora, vamos explicar. Então, a Subversos, além de material de vocês, tem material de outras pessoas, de outros artistas que colaboram. Eles mandam, e vocês 3 é quem escolhem. O Akira, o Shin e o Alexandre são os que escolhem esses materiais. Isso. E aí, da primeira para a segunda, vocês tiveram não deu material para a primeira, vamos usar na segunda essa mesma pessoa ou não? É sempre uma renovação. Quem não usou na primeira, não. Sempre fica para a seleção da próxima. Sempre fica para a seleção. Porque o que está acontecendo, na 2,
Muita gente mandou, muita gente mandou. Então a gente já tinha material para fazer até a terceira, né, se quisesse. Mas, né, vamos esperar, a gente nova também. Então, vez ou outra, sim. Na 2 tem material que o pessoal mandou, acho que não. Na 3 tem material que o pessoal mandou para 2. E agora na 4 tem até material que o pessoal tinha mandado para 3 que a gente não conseguiu colocar. Legal. Então, o cara teve que esperar quase um ano para ver o material dele publicado. Mas, vale a pena. E cotidiano urbano, sempre centrado nisso. Na verdade, quando a gente começou em 2004 era mais poético, mais experimental, né? A gente pensou, puta, a prefeitura não vai financiar isso, tem que ser alguma coisa que tenha a ver com eles. Aí veio o cotidiano urbano, que eu acho que é um tema legal, porque dá pra falar da nossa casa, da rua, do vizinho pentelho, metrô. Acho que isso foi... torna mais próximo das pessoas. O Alexandre falou a verdade, assim, tanto o fato de ser mais próximo da gente que vive em São Paulo, ainda mais que São Paulo, tanto o fato da prefeitura também em termos de projeto, né? Aí como o Vai também tem essa característica interessante de ser algo para o pessoal mais carente, né? Ou para a periferia mesmo. Então não adianta de fazer um tipo de quadrinho que o pessoal já não tem costume de ler e vai olhar e fala assim, nossa, mas que piração, né? Então é uma coisa que o cara possa ler, não é nem super-herói, não é mangá, né? É uma coisa que trata sobre a vida dele. Então o cara bate o olho e vai ver cenas que ele está acostumado a ver, né? Porque tem gente de tudo quanto é lugar, o Alexandre de São Mateus, eu sou São Mateus, pode falar São Mateus? Não é outro bairro, né? Para que São Rafael, ninguém sabe. Aqui também, sem problema. eu também. Eu falo Interlagos, mas ainda é Gueto lá, né? Não é nem Cidade Dutra, né? Depois, Isso que é legal. Então, Zona Leste, Zona Sul, Rio Xim, bom, Zona Oriental agora. Total. Antes ele era de São Mateus. São Mateus também. Aí tem gente de tudo quanto é lado. Né? Vocês têm a Sueli é de Salvador, né? Não, é a Nara, é de Salvador. Aí tem... A Sueli era do Jabaquara, né? Agora ela mudou pro centro. Nossa... É legal que tipo, tem tanto cara de Itaim Paulista como cara da Vila Buarque, assim. Isso que é legal porque você tem não é uma visão só, você tem visões diferenciadas, até por criação, por bairro, por o cotidiano urbano nem impede de ter mangá, super-herói, nem experimentações, né? Já incentiva que tenha. Teve uma que teve no número 2 que abre, é sobre um cotidiano que é o Centro de Favela, é sobre o cotidiano que passa no Rio de Janeiro, por exemplo. Depois vem o cotidiano de Buenos Aires. Na sequência. Do Viaduto do Chá, que é 3. Então, e teve uma que é do Vini também, que é muito bom, que ele geralmente faz uns quadrinhos sem texto, e é genial, assim. Aí ele faz comparações da cidade e do campo. E agora chegando então, já que estamos um pouco na evolução, a partir desse ano, da número 4, vocês têm uma parceria com a Devir. Isso mesmo. O que significa que a tiragem aumenta, como vocês já falaram, para 4.000. Isso significa que a distribuição vai passar aí do eixo Rio-São Paulo. Então contem mais. Na verdade, a distribuição estava no eixo cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Aí agora, com essa distribuição, a parceria a gente imprime na gráfica da Devir, então a gente consegue baixar os custos. Aumenta a tiragem com o mesmo orçamento, e aí metade da edição, mais da metade da tiragem continua a distribuição gratuita e uma parte vai para venda em bancas. Para onde a Devir tem a sua distribuição, para as bancas que a Devir tem a sua distribuição. Na verdade, 3/4 da tiragem, né, 3.000 ainda vão continuar sendo gratuitas. Aí 1.000 vai ser distribuído pela Devir, que aí vai ser, e não só pela Devir, como também um site, né, que é o Liga HQ, acho que é www.ligahq.com.br. Então, se a pessoa está lá no Acre, ela pode acessar lá, né, o site Liga HQ, ele vai poder comprar também, e vai ser o mesmo preço da revista, que vai ser R$5,90, porque eles não cobram frete. É um site muito interessante que a gente conseguiu conversar, tudo. Eles não cobram frete de nenhum quadrinho que eles vendem. Então, pessoas que estão Roraima, Amapá, todos esses lugares, cidades pequenininhas, São Mateus, que o cara chega e não consegue comprar, que é perto de casa. Então o cara pode pegar, e a Subverso vai custar R$5,90. E isso foi muito legal, porque por causa da Devir a gente conseguiu contato com mais esse pessoal para poder... Nossa ideia é poder divulgar, né, o quadrinho. Tanto que uma das coisas da Subverso é
artistas novos, né? Sim. Nessa número 4 a gente acabou colocando também o pessoal mais conhecido como Biradantas, que ganhou o prêmio agora, Rock Mix, né? E Ganhou vários já. ganhou vários, né? O Alex Mir também, mas no começo a gente pegava sempre só muito mais pessoal novo mesmo, pessoal que nunca apareceu, e na 4 também continua. Legal dar essa... Esse é o objetivo, então, também é isso, dar oportunidade para gente nova e também para os já consagrados, não, mas os de nome mais conhecido, os consagrados também, participarem. Isso também dá força para a revista, já que vocês vão tentar vender lá em banca. Sim. Dessa vez a gente acabou mudando de colocar até esse fato, né? Vamos colocar um pessoal... Todo mundo ganha aqui na revista, os mais famosos, eles estão começando agora. Estão começando. Publiquei do lado do Bi, né? Acho que dá Isso é isso é um bem legal. dos pontos legais, assim, que aí soma, né? Com o objetivo da Subverso é 2, basicamente. Um é que as pessoas consigam ler o quadrinho, por ser gratuito e que é distribuído gratuitamente nas bibliotecas de São Paulo. Todas as bibliotecas de São Paulo, tirando as que são juvenis, infantos juvenis, recebem uma quantidade que são distribuídas. Certo. E a outra é possibilitar, então, a galera publicar, a galera nova. Então isso é legal. Agora, com a disposição da Devi, da Liga HQ, a gente consegue atingir o Brasil inteiro. Né? Muito bom. Aí fala, ótimo. E isso motiva, talvez, uma pessoa lá, né? Sei lá, tipo da Bahia, assim, numa cidadezinha pequena, que talvez o cara só consiga comprar pela internet, fala assim, putz, legal essa revista, queria publicar e não sabia onde. Nunca tinha ouvido falar desse universo, vai conseguir comprar pela internet, vai conseguir ver que tem material legal e fala assim, não, quero, e manda. Então, a gente está atingindo os 2 pontos. E agora, então, nós temos a número 4, até o fim do ano tem que ser lançadas mais 2, porque o projeto prevê 3. Para a número 5, vocês também já devem estar com ela quase fechada. Ou ainda, Não. ainda estão aceitando colaboração? Sim. Para a número 6, vamos fazer uma promoção especial aí com o pessoal? Vamos publicar alguém aí para assistir a gente? O melhor caso sobre cotidiano urbano pode ser comédia, pode ser humor mesmo, pode ser terror, pode ser suspense. Pornográfico. Pode ser erótico, pode ser pornográfico, tipo Manara, tá bom. Pode mandar pra gente, a gente vai ler. A gente vai ler e qual a gente achar que é melhor, nosso crivo é muito bom, né? Aí vai ganhar serviço da Subverso número... Vai ganhar todas as edições. Todas, 1, 2, 3, todas. 4 e 5, que vai estar pronto até lá. E a 6, porque você vai participar dela. E vai ter um 6. conto. E aí cada a gente... revista. um pontinho, talvez em forma de ilustração, porque... Ou só quadrinhos, dependendo do tamanho do conto, né? Vamos ver o que o pessoal gosta, né? Então aí vocês mandam por endereço aqui do HQ Além dos Balões, @hqalemdosbalões.com, e nós vamos enviar para o pessoal da Subversos tudo que chegar. O HQ vai fazer esse trâmite, mas nós não vamos filtrar, não vamos selecionar ninguém. Isso é por conta deles. Os editores são vocês 3. Então, a gente podia vamos trazer uma ver. xerox do Shin aqui, assim, né? Tudo bem, vocês mandam uma foto, a gente coloca ele aí. O Jeremias representa o Shin. E vai ser publicado na número 6, que previsão dezembro. Dezembro. Também com a tiragem de 4 mil, ou até lá já estamos em 6 mil. Seguindo a conta da A gente vai Michelle. torcer para aumentar a tiragem. Vamos aumentar a tiragem. É por lado de porque o que a gente faz, a gente economiza nas primeiras, né? E geralmente a gente gasta menos e sobra, tanto que a número 3 a gente conseguiu fazer 3 mil, porque a gente economizou na primeira, na segunda, na terceira a gente tinha uma grana a mais, a gente não lançar mais. O que não deu para lançar o quanto a gente queria, que teve a crise, o dólar subiu, o papel aumentou, aí zoou tudo. A partir do ano que vem encerra-se o patrocínio da prefeitura, o projeto são só para 2 anos. Então a Subversos vai se tornar realmente uma revista que vocês vão ter que correr atrás de patrocinador, é isso? Ou talvez até também em São Paulo. A ideia é permanecer em São Paulo com distribuição gratuita, ou vocês vão rever o projeto, talvez se ela for para a banca, tenha um valor de capa. A Aí ideia definir isso. A ideia é sempre gratuita mesmo. Assim, esse caso assim, de colocar em banca, ser cobrado, é uma coisa a mais, né? Certo. Que é interessante, porque possibilita o pessoal, mas não vai ser mais gratuito? Vai ser gratuito, continua gratuito. Só em banca, porque tem um custo colocar na banca, né? Tem todo o custo de
mandar falar com a TINAP, todas essas coisas, né? Todas essas trâmites. Então, Como a gente mora em São Paulo, é mais fácil distribuir em São Paulo. Sim. Dá pra distribuir Porque a distribuição é física, vocês vão nos eventos, a gente viu em Isso. vários eventos, vocês estavam lá distribuindo, Isso mesmo. em lançamentos, em comic shops, vocês vão distribuir, é fisicamente vocês. E aí como dá pra fazer isso no Mato Grosso, É. a ideia é chegar em banca lá. Até Dá algumas pra fazer. partes. Antes a gente manda, até quando a gente manda pra Argentina, pra Bahia, pra essas coisas, o pessoal que participa, a gente tem que pagar pelo Sedex, né? Uhum. Então agora com isso, algumas pessoas que mandavam e-mail, você manda pra gente, a gente mandava, era via Sedex, a gente que pagava. Claro. Com o dinheiro da prefeitura, mas. Do projeto, na Do verdade, projeto. você tirava alguma coisa do projeto para pagar o correio, né? Mas aí com isso a gente pelo menos pode colocar mais dinheiro pra gente, né? E a pessoa não vai, como eu falei, com um site lá, se o cara tá em qualquer lugar, paga R$5,90, consegue? Não é um custo tão alto pra pessoa, sai mais barato do que pra gente, né? Então nós vamos conversar aqui, vamos só mostrar aqui um sketchbook do Akira, depois vocês vão Bem. ver as imagens melhor aí. Esse aqui- Conta aí como é que é o seu processo aí então. Esse aqui é o processo da capa, vocês vão poder ver. Antes dela, né? Aqui um grande esboção que eu tinha feito. Aqui. Antes eu já tinha feito muitos esboços a mais, mas esse eu consegui passar. Nisso, nada como uma boa mesa de luz, né? Pra poder pegar, passar do que estava aqui pra cá e refinei, né? Com lápis. Nisso pude escanear e passei pro Mauro. E o Mauro fez a cor. É a capa número 4. Essa é a capa número 4. Você mandou No lápis mesmo. Né? Eu mandei só no lápis pro Mauro e o Mauro coloriu ela completa. Aqui, bem, aqui na verdade tem os sketchbooks também, de várias coisas até, né? Esse aqui da Adriana Mello. Aqui uns trabalhos para Caixa Cultural. E tem também do meu sketchbook para fazer a minha história, né? Certo. Tipo, os personagens eu estava criando, fui fazendo várias coisas. Né? Esse aqui é algumas vezes o roteiro que eu vou escrevendo. Essa daqui é uma das páginas também da minha Da história. número 4 também? Da número Da 4, revista da minha história. Porque como era só essa parte eu não fiz em uma 3, geralmente eu faço história 3, mas esse era pequeno, não precisava. Mais estudo sobre os personagens antes de fazer. Né? Quem olha acha que é tipo, parou. Saiu da cabeça e já faz direto. Já faz. Já tá arte finalizado. Já sai no nanquim, né? Mas não, aí tava pensando tanto que, nossa, aqui tem muito estudo de uma outra história que eu ia fazer para Subverso. Então, a maior parte de todas essas aqui era outra história que eu estava fazendo. O cara queria fazer uma história Absurdo. de 3 partes para ser interligada nas 3 edições. Então, estreando definitivamente a campanha Via Letter Apresenteia, o pessoal da revista Subversos vai receber esta obra aqui, Traços Ideogramáticos na Linguagem dos Animes, que foi escrito pela Patrícia Borges. E a Via Letter, então, presenteia vocês da Subversos com este livro teórico, para vocês curtirem aí Muito bom, obrigado. e Obrigado, usarem como referência no trabalho de vocês. Obrigado ao pessoal da Via Lettera, e vocês curtam e nos dê as impressões aí deste livro. Vamos dar uma falada dele no blog também, né? Legal. Muito obrigado, foi bem legal. É isso aí, então eu quero agradecer a presença do Alexandre, obrigadão Alexandre, do Akira Obrigado. e do Shin, você aqui, né? Tá no Japão, tá lá embaixo. E desejamos aí muito boa sorte à revista Subversos, a Devir, parabéns por acreditar no projeto, e deem aí as suas palavras finais para o nosso pessoal. Eu queria agradecer o programa pelo espaço, sempre bom poder divulgar o trabalho. Agradecer a Devi, a prefeitura que financia tudo. E avisar o pessoal, quem quiser publicar trabalhos, aceita todas as experimentações possíveis, temática cotidiana e urbana, manda pra gente, tem a chance de ter o trabalho publicado. Se eu for agradecer, eu quero agradecer minha família, queria agradecer Beijo pro a meu Xuxa pai, pra minha também. mãe. Beijo pro meu pai e pra minha mãe. E, na verdade, agradecer a todos que têm mandado trabalho pra gente. Isso é o que tem motivado. O meu maior agradecimento para todo mundo que todo dia tá lá uma história nova no nosso e-mail. Isso é o que realmente deixa a gente feliz para participar e continuar fazendo algo melhor. Isso é o meu agradecimento, além da Xuxa. Isso aí, então Subversos 4, 5 e 6, a toque de caixa até o final do ano. Confiram.
Então estamos esperando as suas sugestões aí para o pessoal da revista Subversos. Corra, porque as edições têm que estar prontas até o final do ano, então o prazo é curto. Então agora, antes de falarmos com o André Diniz, nós vamos diretamente para Londrina, porque o Eloir Pacheco emplacou o 2º curso de extensão, Criação e Roteirização de Histórias em Quadrinhos, onde lá na UEL-SECA, que é a Universidade de Londrina, que irá de 13 de outubro até 17 de dezembro. Veja então mais informações aí nos telefones abaixo ou no e-mail do Eloir Pacheco e saiba como você pode se atualizar ou se aprimorar. Parabéns, Eloir, pela iniciativa. E vamos ficar agora com ele, o André Diniz, nos contando do seu livro 7 Vidas. Confira. Então estamos agora com o André Diniz, o multi-instrumentista aí dos quadrinhos, ilustrador, roteirista, desenhista e todos os istas dos quadrinhos, que está lançando, e vocês vão saber que foi um lançamento bombástico, porque nós já temos uma reedição, 7 Vidas. Conta um pouco a história e depois a gente fala do sucesso comercial que foi esses quadrinhos. Você começou essas sessões de regressão das suas vidas passadas em 2004 e 2005, né? Foi, eu fiz entre 2004 e 2005. Comecei numa assim, todo mundo me pergunta, mas quem que levou você a começar? Não tem uma resposta muito definitiva, não. Foi aquela coisa meio, eu sou muito racional, muito lógico, assim, isso eu me permiti ir no instinto. Né? Aí comecei a fazer e vi que realmente ali aquilo teria muito o que contar, foi uma experiência muito interessante. Pela experiência em si e pelo que eu pude ver, pelo que você descobriu de você. Exatamente. E aí você chegava em casa e falava, bom, vamos anotar. De repente, isso daqui é o roteiro e vamos fazer o quadrinho. Eu anotava. Se vai dar o roteiro ou não, depois eu penso. Mas antes de tudo eu queria deixar aquilo registrado. Mas aí ao longo das sessões eu já fui vendo ali, não, isso aqui pode dar mais do que só uma experiência minha aqui. E essas sessões, e você comenta aqui, quase tudo que você lembra das sessões, ou quase tudo que você registrou, está aqui. Tá aí. Eu fiz questão de colocar bem fiel, até ali os exercícios de relaxamento, imagens que eu vi que aparentemente não me disseram nada, mas eu coloquei aí, de repente alguém interpreta e até descobre um sentido nisso. Eu fiz questão de colocar. Você tem muitos contatos de leitores dizendo, olha, eu li seu livro, achei isso interessante, isso aconteceu comigo, eu tive uma experiência parecida. Tem duas coisas curiosas desde quando o livro saiu. Primeiro que eu achei que esse negócio de regressão, vidas passadas, fosse um troço totalmente, uma maluquice aí minha. E estou surpreso com a quantidade de gente que chega para mim. Não, legal, você sabe que eu fiz também, fiz uma época, fiz por muito tempo, fiz assim. E pessoas até que eu conheci há muito tempo e nunca comentaram nada. E outra coisa curiosa várias pessoas chegaram para mim, falaram, eu comprei e tal, mas eu não consegui ler ainda, porque eu cheguei em casa, aí minha mulher, ou minha namorada, ou minha mãe, enfim, a mulher ali na casa pegou e está lendo, não me deixou eu ler ainda, está demorando. Isso eu achei interessante também. É um tema que ele abrange, como a gente conversou, um público que não lia talvez quadrinhos, e como você falou, bastante o público feminino. Pois é, isso tá... Não vou dizer que é uma surpresa, porque eu já imaginava que pudesse ter potencial nesse sentido, né? Mas de qualquer jeito está sendo bem gratificante. Então, estamos comentando isso. Primeiro, nós temos que dar o crédito, o desenho do Antônio Éder, desenhista, que ele topou o projeto logo que viu. Como é que foi? Topou logo que viu. Por mais cético que ele seja, eu falei, conversei, ali ele, opa, tô dentro. E fizeram. Primeira edição, 1.500 exemplares, né? Foi. Fizeram a primeira edição. Esgotados em 2 meses. Já temos a reimpressão, Aí já anunciaram a reimpressão. Então, nesse momento, nós estamos falando da reimpressão, porque na verdade já saiu a reimpressão. Já saiu. Em 1 mês e meio, 1.500 exemplares já foram embora e agora mais 1.500. Pois foi uma surpresa, nossa, bem gratificante. Parabéns, isso para o mercado, para os quadrinhos é
um fenômeno, vamos dizer Pois assim, é. atualmente, né? Pois Assim, é. Em um mês e meio, logicamente, um mês e meio esgotou na editora e houve os pedidos dos pontos de venda. Foi. Teve uma surpresa, você teve muitos contatos com o Antônio Éder, mas você gostou, você falou, pô, eu acho que está bem fiel ao que eu passei. Não, isso foi nossa, muito gratificante desde o começo. Porque ele teve uma missão muito difícil aí. Porque tinha muita lembrança que não era precisa. Então, vamos dizer, eu lembrava uma coisa, sinto que foi nessa época, sei lá, Idade Média, acho que foi na Itália, tenho impressão, algumas coisas não eram precisas, às vezes eu via nome também, lembrava até de nome, mas algumas eram meio vagas. Então ele tinha que desenhar uma coisa que passasse aquilo, mas sem ser conclusivo, não fechar naquilo. Então foi um desafio, né? Não podia fazer o cenário que seria da época, porque... Não podia atacar uma torre de Pisa ali, porque, né, ou uma arquitetura muito característica, porque aí já ia remeter, dizer que necessariamente era aquilo, né? E você segue uma ordem cronológica das sessões que você teve, ou você mudou um pouco o roteiro? Não, aqui a gente vê passo a passo o seu dia a dia nas sessões. É passo a passo, é bem... Acho até que como autor, né, eu teria toda a liberdade para dar uma adaptada, uma coisa assim, mas eu acho que da forma que foi tão interessante que eu quis deixar exatamente como tudo aconteceu. Tudo aí na ordem, tudo achadinho. Eu fiz adaptações básicas, assim. Às vezes uma lembrança que falamos de 3 sessões, comecei numa para não ficar chato. Né? E a sua terapeuta soube no final das sessões, né? Soube no final que eu terminei com aquela minhoquinha aqui na cabeça, acho que isso vai dar quadrinho, comentei com ela. Para ela sou muito estranho isso, né? Então ela só teve ideia do que era mesmo quando viu pronto. Ela leu? Ela leu, eu leu em primeira mão, mandei, imprimi no computador, mandei para ela, né? Ela adorou. E você se surpreendeu mais com as suas lembranças de bebê, de berço, ou com as suas vidas passadas? Que te impressionou? Poxa, como você falou, na Idade Média, olha o que eu passei, isso te surpreendeu, né? Teve uma coisa interessante na minha regressão aí para a infância também, porque eu me vi ali, né, supostamente recém-nascido. E muita coisa ali da cena que eu confirmei com a minha mãe, de algumas cenas, ela me confirmou. Tipo, a cor e a estampa ali do trocador que ela me colocava, entendeu? Esse detalhe. Então, a gente voltando da cena da maternidade, quem estava no carro, como é que é. Aí ela puxa para mim. Eu acho que ela também queria que ela lembre com exatidão, né? Mas isso foi legal também. E teve muita surpresa, muita coisa interessante, assim, né? Nas lembranças aí de outras vidas. E isso parou por aqui, né? Um projeto que você fez, está tudo aqui, não tem segundo volume, nada, ele se completa aqui. Não, aí você vai forçar acabar. muita barra. Acho que o que tem para contar, o que eu tive para viver, tá aí, acho que Fechou. o assunto encerrou. Ele pode ler como uma história em quadrinhos ou com um interesse no tema. Exatamente, pode ler, até ler como um cético interessado em ver que raio de experiência é essa. Né? Exatamente. E pode até como cético se animar e fazer também. Exato. Não tem nada. Você teve relatos de pessoas que fizeram por causa do livro? Falaram, poxa, isso é interessante, eu não conhecia isso e... Um monte de gente já me disse que até fiquei com vontade e tal. Daí a fazer mesmo. Aí é diferente. Se a propaganda foi tão boa ou não, aí eu vou saber depois. Né? Muito bem. E você tem então uma novidade, que por enquanto nós estamos falando muito do que você lançou, você fez o roteiro, também desenhou e ilustrou, mas agora você está desenhando o roteiro de uma outra pessoa, né? Pois é, estou fazendo agora. Já tem uma filazinha aí de lançamento, né? Porque desde o ano passado estou também desenhando, uma coisa que eu já não fazia muito. Né? Então, desenho os roteiros meus, tenho os álbuns já prontos, e estou agora desenhando o roteiro da Jaqueline Martins. Ela é uma roteirista lá do Rio, ela trabalha anos com o Ziraldo, na Editora Globo, e ela está com um roteiro bem legal sobre uma lenda africana. E eu estou fazendo o desenho. É a primeira vez que eu faço isso, né? Geralmente sou eu escrevendo, passando
para outros desenhistas. Está sendo uma experiência bem legal. E vai ser também um livro para livraria. E editora vocês estão buscando? Não está definida ainda. Não está definido, tem talvez, pode ser essa aqui, mas está cedo ainda para... Muito bem. E os projetos, o que a gente vê até o fim do ano de novidade ou no começo do ano? Olha, na verdade, semana que vem está saindo um aí quem agitou foi o José Aguiar. Né? A gente tinha uma história que nós fizemos em parceria, o livro chama Ato 5. Ato 5. Sobre um grupo de teatro, na época da ditadura. Né? Então eu brinco, tanto o ato do teatro como o AI-5. E a gente tinha feito, a história tem umas 30 páginas, 25 páginas, 26. Aí acabou não agitando, ela estava um tempo guardada, agora o José Aguiar agitou lá em Curitiba, então está saindo, vai ter lançamento lá no FIC e em breve está distribuído aí. Por qual editora? Não, esse é uma edição independente com apoio lá da Itiban, da de Curitiba, livraria de quadrinho também. E para o ano que vem está saindo o meu, isso eu digo aqui em primeira mão. Mais um. Olha aí, está saindo um livro meu pela Record, Quilombo Orunhaê, que é um quadrinho também que eu escrevi, desenhei. Tudo roteiro e desenho? Roteiro e desenho meus, sobre um grupo de escravos que buscam um quilombo ali, meio mitológico, assim, nem sabe se existe ou não. É ficção ou é baseado em algum fato, relato? Não, são personagens fictícios naquele cenário, né, no cenário histórico, né, real. A história começa inclusive com a revolução, com a revolta dos malês, que foi a maior revolta de escravos que teve, né, na nossa história, lá na Bahia. Mas aí eu parto desse cenário para contar uma história de personagens fictícios. Esse caminho de adaptações, sejam adaptações ou ambientadas em relatos da história do Brasil, foi algo que foi surgindo aos poucos? Você lançou vários relatos históricos ou baseados em fatos reais com a editora Scala, você vem lançando. Isso é um caminho que veio sem querer ou você planejou? Você roteirizou isso? Tá em um nicho que eu vou atuar. Engraçado, eu tive um privilégio enorme, porque assim, na verdade o meu trabalho, os meus primeiros trabalhos eram totalmente autorais, lá para 2000, 2001, que eu fazia para perder, já era meu trabalho perde-pão na época, né? As edições que eu fiz, custeei, tomei prejuízo e pronto para outra, já eram pegando temas históricos, né? E de um dia para o outro isso começa a virar filão, nossa, melhor impossível, né? Então não foi um caminho que eu fiz, eu não tenho nada contra, perfeitamente legítimo se adequar ao mercado, mas eu tive sorte de nem precisar, né? Então, desde a época eu já tinha assim, lá para 2002, 2003, começou a me dar essa coisa assim de poxa, mas isso aqui para a escola poderia ser e tal. Na época a ideia era meio esquisita assim, para as editoras, né? Mas a partir do momento que elas foram aceitando, as escolas e tal, foi fácil encaixar uma coisa na outra, né? E agora até as editoras procuram então uma referência. Quem poderia fazer isso? O André Diniz. Já fez, uma referência. Pois é. Que você tem obras com desenhos do Antônio Éder, com desenhos do Laudo também. Do Laudo, José Aguiar, o Brandão. É um cenário totalmente doido, eu nunca poderia imaginar isso assim. O ano que vem, além desse, tem outros lançamentos com a Scala ou ainda não tem nada programado? Não. Tem programado. Certo, tem esse do José Aguiar e do Quilombo Orunhaê. E tem outros dois meus que ele está em projeto. Ainda não podemos comentar, senão pode... O livro já está pronto, eu ponho ali umas páginas do site, mas não tem editora ainda, não está certo. Uma falando sobre a revolta da vacina, também partindo desse princípio, pegando a história ali de um personagem fictício com aquele fundo de cenário. Então, saindo um pouco da sua produção para a produção dos outros. Dá tempo de ler? Fora os livros, histórias e referências em quadrinhos, dá tempo? Olha, tempo não está dando nem de dormir direito, né? Mas eu às vezes eu falo muito, até
costumo escrever assim, para o autor de quadrinho buscar outras referências, né, que não seja um quadrinho e tal. Eu segui tanto isso à risca que, então, para cá eu senti muita falta de ler quadrinho, né? Aí já estou me atualizando, também tem tido muito lançamento legal aí. Entendi. Aí estou pondo a leitura de quadrinho em dia. O que você está achando desse movimento do mercado? Algumas editoras sendo compradas por outras, algumas acho que desintegrando, né? Vamos dizer, a Pixel que desintegrou, a Companhia das Letras investindo. Isso tem muita influência desses programas do governo de compra para a biblioteca, ou você acha que chegamos num patamar que quadrinhos é algo que já que está sendo tanto há algum tempo sendo vendido em livraria, é algo que vai ficar? Acho que tem as duas coisas. Se você for falar de uma forma fria, né, o quadrinho é uma literatura que tem muito mais a ver com a geração, com o mundo de hoje, do que a literatura em si. Não estou nem dizendo que isso é bom ou ruim, mas né, uma leitura mais ágil, uma leitura que concilia imagem e texto. Então, claro que a coisa não é tão simples, né? Então troca, passa a ser... Mas acho que o público já está mais aberto, o adulto de hoje, né? O pai, o sujeito que vai e compra na livraria com seu dinheiro, o jornalista, o cara que faz a pauta para o programa de televisão, enfim, o dono da livraria às vezes é de uma geração que já leu, já começou a ler quadrinho de uma outra forma, né? Então, acho que tem todo o cenário, toda uma coisa assim que está mudando, e com todos os seus problemas, com esses 5 ajustes ainda a fazer, é maravilhoso. Sei lá, 8 anos atrás, eu não imaginaria um cenário tão rico como esse. Porque hoje a sua produção, você você trabalha com quadrinhos para quadrinhos. Você não tem que nem você fazer ilustração de livros didáticos ou diagramações, você não faz mais isso. Não, hoje eu me dedico 100% ao quadrinho. Agora 100% aos quadrinhos. 100%. Você encontrou o caminho de sobreviver, logicamente, não pode fechar a porta, né? Mas a gente vê que tem alguns quadrinistas que agora realmente você pode falar, eu sou profissional de quadrinhos porque eu vivo de quadrinhos. Pois é. Não preciso ir para publicidade. Isso está sendo bem gratificante, né? Porque até para você fazer um bom trabalho, você tem que poder se dedicar a isso, né? O tempo de se aperfeiçoar, de fazer e refazer, locubrar, ficar com aquilo na cabeça. E fazer, né, na hora vaga, assim, às vezes é o jeito que você pode, mas não é o ideal. E a ida para Petrópolis te ajudou? Porque é um ambiente mais tranquilo do que viver na cidade do Rio de Janeiro. Com certeza. Ali no meu ritmo, no ritmo que eu levo ali, eu já sou uma pessoa caseira também, já o telefone já toca pouco, já ajuda, né? Aí eu acordo 5 da manhã, aí, nossa, não ouço nem passarinho acordou ainda, aí é uma beleza. Muito bem. Então nós conversamos com o André, agora nós vamos presenteá-lo, porque não é só vir aqui e falar, né? Então, assim, na campanha Via Lettera Presenteia, nós vamos presentear o André Diniz com o livro Estocadas, do Paulo Stocker. Que você vai ver, são cartoons, uma primeira parte relativos às mulheres, a segunda relativa aos homens, e depois as estocadas de homens e mulheres. Ele termina aí com o 3º capítulo, então eu espero que você curta, porque o Stocker caprichou aqui nas estocadas. E a Via Lettera te presenteia aí. Agradeço de coração. Certo? Então, quer deixar os seus recados, os seus contatos, o blog, como é que o pessoal entra em contato com a sua produção? Quem quiser conhecer mais aí do meu trabalho, que eu estou fazendo, o que está para sair, do que saiu, tal, ficar atualizado, o mais fácil é dar mesmo o endereço do meu site, né? É o Nonaarte, www.nonaarte, com os 2 A's ali no meio, .com.br. Ali eu estou sempre postando o que eu estou produzindo, dando algumas dicas em cima do que eu mesmo estou aprendendo ali para mim. Aí ali tem contato por e-mail, para Twitter, dali você me encontra. A internet tem te ajudado muito no seu trabalho? Ou na sua divulgação? Eu sou fruto de internet, né? A minha pesquisa no quadrinho sempre foi... mesmo para o livro impresso, eu acabo chegando nele através da internet, eu conseguindo divulgar nos meus primeiros trabalhos graças à internet. Eu
Sou muito grato e cada dia mais devoto. Devoto. É isso aí. Então conversamos com o André Diniz, que lançou 7 Vidas, falando de suas sessões de regressão aí de vidas passadas. Ficamos com mais HQ além dos balões. É só um minuto. Então vimos que podemos esperar grandes novidades aí do André Diniz para o ano que vem. E Jeremias, agora nós vamos falar deste livro aqui. A editora Europa e a equipe da revista Mundo dos Super-Heróis lançou este livro, que é Super-Heróis no Cinema e nos Longa-Metragens da TV. O autor André Morelli fez uma pesquisa aí que durou acho que uns 2 anos e nos leva uma viagem por 150 adaptações dos quadrinhos para as telas de cinema e TV. A sua pesquisa envolveu personagens conhecidos do grande público, atuais e antigos, e também alguns personagens que não são assim grandes conhecidos ou aqueles que têm menor alcance. Além disso, Jeremias, ele mostra algumas curiosidades, tais como o personagem, como a adaptação foi feita, e também alguns filmes piratas, produções realmente piratas em outros países aí, sem pagar a franquia aos seus autores ou aos detentores dos direitos. Então, o livro tem 148 páginas, todas coloridas, ricamente ilustrado por fotos e também por algumas ilustrações. E o preço, Jeremias, é aquele ali, quase 40, R$ 39,90. Então, prepare a sua pipoca, relembre ou conheça estas obras e seus personagens. Confira mais detalhes aqui no site da editora Europa. Parabéns aí ao André Morelli e também ao Manuel de Souza, que deu toda a força. Agora o programa fica por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente